Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Deixem seu like ou seu dislike, compartilhe o canal, o conteúdo do canal, divulgue o máximo que vocês puderem, deixe seus comentários também e vamos ao vídeo, ou texto, né? Hoje nós vamos falar sobre a crucificação de Jesus, né? E a crucificação de Jesus é entendida pelos escritores do Novo Testamento como um sacrifício à maneira do sacrifício que eram ofertados lá na época em que, na época de Moisés, né, quando foi instituída a lei de Moisés, certo? Então, os escritores do Novo Testamento entendiam que a morte de Jesus ali pregada na cruz era como que um sacrifício que foi ofertado a Yahvé nos moldes daqueles que os sacerdotes pegavam, cortavam o pescoço da vítima sacrificial, espargia seu sangue sobre o altar, tocava fogo e já se satisfazia e aplacava o seu furor, a sua fúria, né? Então, da mesma forma, e dentro dessa sistemática, os cristãos entendem que quando Adão e Eva pecaram, o Deus Javé ficou enfurecido para com a humanidade. Ou seja, o Javé, desde aquela época, de Adão e Eva, depois que eles pecaram lá no jardim, estava com o furor da humanidade. Os homens não podiam se aproximar de Deus, eles estavam em pecados, certo? Estavam em dívida para com Deus. E a forma que eles tinham de se aproximar de Deus, de uma maneira aceitável, era quando eles ofertavam sacrifícios, certo? Essa ideia de limpar pecados, ela decorre lá da lei do Sinai, certo, pessoal? Anteriormente, não existia, pelo menos dentro desse contexto bíblico, essa ideia de tirar pecados, certo? Mediante sacrifícios, certo? Essa ideia é dos cristãos, não é da lei judaica. Bom, então nós vamos ver se de fato isso faz sentido. Entender que Jesus era um sacrifício, que aquela morte de Jesus foi um sacrifício, aquela crucificação de Jesus era um sacrifício. Crucificação de Jesus era um holocausto a Yahvé? É mentira, pessoal. Os desencontros entre o Velho e o Novo Testamento. Por tudo que foi dito e demonstrado até aqui, dizer que Jesus teria ou seria o Cordeiro de Deus que tiraria os pecados das pessoas não é verdade. Ainda que os escritores do Novo Testamento afirmem esta verdade como sendo verdade, as passagens do Velho Testamento os desmentem. E por que eles mentem? Primeiro, porque nunca que os pecados tipificados na lei judaica guardaram relação com o pecado dito original, pecado herdado de Adão e Eva. Não existia isso, pecado original, no Velho Testamento. Pecado original é invenção dos cristãos do primeiro século e inseriram essa ideia lá nos seus livros do Novo Testamento. No Velho Testamento não existe isso, pecado original. Na concepção judaica, Adão e Eva não transmitiu porcaria nenhuma para os filhos que tiveram, certo? Isso é mentira. Só por aí você já desfaz essa ficção de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade, certo? Isso é uma concepção cristã. Era a lei que dizia, olha, vejam, era a lei que dizia o que era pecado. Sem lei não há pecado, pessoal. E quando é que os hebreus recebem a tal lei? É desde Adão? Não. Antes de, antes de Moisés, ele subir naquele montezinho lá, não existia lei. Ou seja, não existia a questão de pecado. Não existia, se não existia a ideia de pecado, não existia também, na concepção judaica, essa maneira de tirar pecados através de holocaustos. Estão entendendo? Porque a noção de pecado vem com a lei, pessoal. Sem lei não há pecado. Pecado só surge
quando há uma lei, entenderam? Então, dentro da sistemática judaica, antes de Moisés receber a lei, não existia pecado. Não existia sacrifícios visando a eliminação de pecados, né? Isso, repito, dentro da concepção judaica do texto bíblico. É óbvio que os outros povos que vieram muito antes dos hebreus tinham a ideia de pecado. Tanto que já existiam sacerdotes na cultura suméria, na cultura babilônica, na cultura egípcia, que é anterior à hebreia, tá entendendo? Existia conceitos de pecado. Né? Mas eu estou falando na sistemática da lei judaica, conforme está nos textos que nós temos. Não existia essa história de pecado sem a lei de Moisés. Né? Era a lei que dizia o que era pecado. Tanto é verdade que a palavra para pecado no idioma hebreu, quando traduzido para o nosso idioma, significa não atingir o alvo ou errar o alvo. Isso é pecado para dentro da sistemática judaica. Pecado é você errar o alvo. Certo? É você não atingir o alvo, você mirar para um objeto, em vez de acertar o objeto, atingir um outro objeto, certo? Isso é pecado, é desviar, certo? E quem dizia qual o alvo a ser atingido? Por um judeu, um hebreu, assim que eles recebem a lei de Moisés. Simplesmente era a lei, pessoal. Era a lei que dizia que era pecado. Tá entendendo? Era a lei que dizia qual era o alvo que um hebreu deveria mirar e atingir. Era ela o apontador, a agulha de uma bússola, por assim dizer. Era ela que guiava. Uma bússola não é que guia as pessoas? Bem assim, a lei era esse guia para os hebreus. Era ela que ia dizer no dia a dia de um hebreu o que era que ele estava fazendo que poderia ser considerado pecado. É na lei, por exemplo, pessoal, que diz que determinado animal, se você comer, você vai se tornar impuro, vai se tornar pecador. É na lei que diz que se você estiver menstruado, você está naquele momento impura e vai precisar fazer determinado sacrifício para ser purificada. É a lei que diz que a mulher, quando dá luz a um homem, ela está em pecado ou está impura por determinado período, e quando ela dá a luz, uma menina, está em período maior de impureza do que quando deu a luz a um homem. Todas essas questões, pecado, pureza e impureza, são tratadas dentro da lei dos judeus, ou dentro da lei judaica. Então, é a lei que define, é a lei que norteia o comportamento de um hebreu. É ela que diz o que é pecado. E é por ela que você se torna puro ou impuro. É por ela que você é visto como pecador ou não. Certo? A lei apontava o alvo para o qual o hebreu deveria mirar e atingir. Certo? Foi por isso que Paulo, em Romanos, disse que se não fosse a lei, e aí a lei se refere à lei da Torá, embora ele use a lei e parece estar aplicando a lei dos romanos em algumas situações, certo? Mas essa é a lei dos judeus. Então, por isso que Paulo, em Romanos, disse que se não fosse a lei, não saberia o que era pecado. E se não houvesse a lei, ele não poderia ser considerado pecador, porque sem lei o pecado não existe. Sem lei não havia um guia norteador de ações. É a lei que vai dizer se suas ações são pecaminosas ou não. Né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião,
pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Mas sem lei não há pecado, porque olha, sem lei o pecado está morto, né? Porque é a lei que define o que é pecado, pessoal. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Se ele vivia sem lei, não tinha pecado, tá entendendo? É isso que ele quer dizer. Vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Tá entendendo? Ele diz aqui, mas, vindo o mandamento vem pela lei, então reviveu a questão do pecado. Tá entendendo? Aí ele diz, e eu morri. Porque o cristão do primeiro século dizia que o pecado conduzia à morte. Tá entendendo? Então, se a lei, quando ele diz que o mandamento reviveu o pecado, então, quem pratica o pecado tem como consequência a morte. Daí Paulo falou que reviveu o pecado, aí ele morreu. Aí ele traz a ideia de Cristo, né? Para tirar esse homem da morte, Cristo vem como esse sacrifício que resgata o homem da morte, tal qual a maneira dos animais que eram ofertados para o Deus hebreu, certo? Mas isso é uma ideia cristã, não tem nada a ver com a lei dos judeus, que acabamos de mostrar que é a lei que dizia o que era pecado. Não havendo pecado, não havia lei. Não havendo lei, não há pecado. Então, se na época de Adão e Eva e outros não havia pecado, porque não havia definição de pecado, porque tal definição vem pela lei, pecado é errar o alvo. Que alvo? A lei. É a lei que vai dizer o que você deve atingir. Então, toda a sistemática lá cristã é falsa. Ela se fundamenta numa mentira. Por quê? Porque os hebreus não viam o pecado de Adão e Eva como pecado original. Eles não permitiram nenhum pecado para seus filhos. Está entendendo? Mentira, pessoal. Então, se esvazia toda o misticismo na pessoa de Jesus, tal qual o sacrifício na cruz. É uma invenção. É meramente a visão do cristão. Ali, quem morreu foi um criminoso que estava na cruz. Só isso. É claro que as palavras de Paulo são todas mentirosas. Ele Paulo é costumeiro, né? Já mostrei aqui em diversos vídeos aqui que ele pega a passagem do Velho Testamento e as distorce quando traz aqui para os textos do Novo Testamento. Por isso que eu digo que todas as palavras de Paulo são mentirosas. Porque ele deduz, e nesse caso em especial, certo? Porque ele deduz que o conceito de certo ou errado, veja o que eu estou trazendo dentro desse conceito de Romanos, certo? Veja. Porque ele deduz que o conceito de certo ou errado, bem ou mal, viriam da lei dos judeus. Estão entendendo? Entretanto, os povos pagãos já viam essas coisas apontadas por Paulo como sendo pecados, como sendo erros, como sendo crimes. Já muito antes de os hebreus terem supostamente recebido a lei que dizia a Paulo o que era pecado. A lei que dizia a Paulo que era pecado, certo? Porque Paulo não saberia o que era pecado ou o que era concupiscência, né? Não deve roubar, esse negócio todo, se não fosse pela lei. Mas isso é mentira. Porque os pagãos, vamos dizer assim, antes que os hebreus surgissem na terra, já sabiam o que era isso. Porque eles tinham lei. Né? Porque já tinham lei que proibia o roubo, né? Adultério, muitas questões de adultério já era tratado. O incesto já era tratado nessas culturas, pessoal. Para dizer que a moral vem pela Bíblia dos Dez Mandamentos, é mentira, pessoal. Quem pensa assim são ignorantes, que só tem a Bíblia como referência, assim como Paulo, né? Quando disse que só sabia o que era certo e o que era errado, o que era em virtude da lei, que ele dizia que a lei é dos judeus. E sobre o que era concupiscência, que a lei dizia que não deve matar, não deve roubar. Sendo que outras culturas que nunca ouviram falar de Javé já conheciam esses conceitos, já primava
primavam pela moral, uma certa moral, né? Mas finjamos, vamos fingir, né? Que Paulo está certo nessa questão aí. Vamos fingir que ele esteja dizendo a verdade nesse ponto. O que era considerado pecado estava na lei. Paulo ainda chama a lei de tutor, ou seja, aquele que conduz a vida de outrem que por algum motivo encontra-se impedido para tanto. Ou seja, a lei era um guia. Está entendendo? Nós chamamos a lei de tutor. Você sabe muito bem o que é um tutor, né? Conduz a vida de outro, que está impossibilitado por alguma razão ou motivo. Pois, antes de ser dada a lei, o pecado já está no mundo. Paulo dizendo, pois, antes de ser dada a lei, antes de a lei ser dada lá no Monte Sinai, por Moisés, ele disse que o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Está entendendo? Quer dizer que o pecado já imperava no mundo. Mas o pecado não era levado em conta quando não existe lei. E não é mentira, né? Porque ele mesmo já definiu, pessoal. Ele mesmo já disse que sem lei não há pecado. Sem pecado, sem pecado, não há lei. Porque é a lei que vai definir o pecado, certo? Então, se não havia lei, como é que havia pecado? Ele está dizendo que o pecado já havia no mundo. Mas não existia lei, porra. Você não já disse que pecado só entra no mundo mediante a lei de Moisés? Você disse que só sabia o que era a concupiscência, não roubar, esse negócio que está tudo lá nos mandamentos, em virtude da lei. E quando a lei veio, o mandamento veio, reviveu em você o pecado, então você morreu. Por quê? Porque a lei, se não cumprir a lei, né? Todos aqueles ditames da lei, a lei impõe o quê? A morte do cara, né? Porque se ele era para adorar somente a velha, não adorava, adorar outros deuses, o que é que eles mandavam fazer? Apedrejar o cara, matar. Não cumpriu a lei. Mata, filha da puta do hebreu. A lei mandava o cara sacrificar determinados animais, o cara não sacrificava. O que é que a lei mandava fazer? Mata esse filho da puta. Não está cumprindo a lei. Mata. Pecou. Ele não atingiu o alvo. Tá entendendo? O hebreu vai e adultera com uma mulher que é casada. Né? Porque o adultério para ele é assim, né? Um homem casado com outra mulher casada. Um homem casado com uma mulher casada. Se um homem casado com uma mulher solteira, beleza, tranquilo, não tem pecado aí. Não tem violação nenhuma. Né? Mas aí você pegar uma mulher, você é casado, pegar uma mulher casada, você está adulterando. Aí o que é que acontecia? Se, pela lei, você pecou, pecou. Você virou pecador. E o que acontece? Se você vira pecador, por meio da violação da questão do adultério. Apedrejamento para os dois. Mata o filho da puta, virou pecador. Não atingiu algo, virou pecador. Mata. Entenderam? É isso que a lei quer dizer. Esse doido diz uma coisa e depois vai admitir. Distorce o que ele falou. Mas o Paulo está equivocada. Pois, se não havia lei, não poderia haver pecado. Pecado é a violação da lei. A transgressão de um código de condutas. Como alguém poderia violar algo ainda inexistente? Se não havia lei, o cara vai violar uma coisa que não existe ainda. Paulo contradisse o que já havia dito anteriormente. Está entendendo? Veja, o segundo ponto. Eu falei do primeiro ponto. São todas essas questões que eu já falei. Que o sacrifício de Jesus não é, a crucificação de Jesus não é um sacrifício à maneira do cordeiro ou de outros animais que eram ofertados na lei a fim de tirar pecado dos hebreus. Certo? Segundo ponto, porque não pode ser visto como um sacrifício aquele assassinato lá na cruz. É segundo a lei dos, como é que chama? Dos romanos foi justo, certo? Assassinato foi justo. Ou seja, um criminoso estava na lei porque ele era visto como um transgressor da lei, certo? Romana. Segundo, os animais usados nos sacrifícios não se tornavam pecadores em lugar das pessoas, certo? Eles apenas expiavam com seu sangue seus pecados. Ele apenas, estão entendendo? O sacrifício que era ofertado, de acordo com a lei dos judeus, para
quando ofertado, o sacrifício, aquele animal, certo? Aquele cordeiro, vamos dizer assim, ele não absorvia, aliás, ele não virava pecador, não absorvia os pecados daquela pessoa, tá entendendo? Ele não tomava os pecados. O sacrifício virava impuro, virava pecador, tá entendendo? Ele apenas recebia, eles, o sacrifício, né, os animais que eram usados, recebiam em lugar das pessoas que pecavam, eles apenas recebiam em lugar das pessoas que pecavam, quer dizer, violavam algum preceito estipulado na lei de Moisés, o castigo, eles recebiam isso, né? Em lugar das pessoas que pecavam, violavam a lei de Moisés, recebiam o castigo que eles deviam ser imposto pela divindade já velha, que era a morte. Violou a lei, o que é que tem que fazer, pessoal? Matar o cara, né? Então, o sacrifício, se prestar atenção, ele não, como é que chama? Se tornava impuro, pecador, ou maldito. O sacrifício não se tornava maldito, né? A lei dizia que a alma que pecasse, ela que morreria. Portanto, para que uma pessoa não morresse por ter cometido uma falha tipificada na lei, matava-se em seu lugar um animal considerado puro. O animal era considerado puro. Galera que tinha que se oferecer um animal sem mancha, sem marca, sem defeito, né? Então, um animal considerado puro, segundo o que a própria lei dizia. É bom que se saiba também que essa regra dificilmente era observada pelo Deus hebreu. Pois qual a lei? Qual a regra? A de que alma que pecar é que morrerá, tá entendendo? Conversa furada, não é uma lei fajuta, né? Primitiva, vai ter falha, né? As nossas têm, né? Imagina uma lei que supostamente foi feita há mais de 3.000 anos atrás, né? É bom que se saiba também que essa regra dificilmente era observada pelo Deus hebreu, pois o vemos matando, condenando filhos com seus pais, sendo que foram estes, os pais, que teriam cometido alguma falha ao invés daqueles, ou seja, daqueles casos filhos, né? Muito do que vemos dentro do Código Judaico não passava de meras declarações, ideias almejadas, mas nunca alcançadas. Os povos antigos também tinham em seus códigos ideais maravilhosos, porém impraticáveis, né? A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mentira, né? Isso aí é só fachada, né? Mas tem esse, vamos dizer que tem esse dispositivo na lei, né? Que impedia que outros recebessem, ou que o pecado fosse transferido para outros, certo? E o pecado do pai não vai passar para o filho. Então, como é que Adão lá passou? Tá entendendo, pessoal? Não havia lei ainda, tá vendo? Havia Adão, certo? Como eu disse, isso é um monte de bobagem, né? Que se contradiz dentro do próprio texto. Nota que o fragmento deixa claro que a pessoa que pecar, portanto, o pecado decorria da ação da própria pessoa. Ela se tornava um pecador quando deixava de cumprir com alguma diretriz ou norma contida na lei. Ainda explica o texto que o pecado do pai será suportado por ele mesmo, assim como do filho será por ele suportado. Isto é, cada um responderia pelas próprias violações que as cometesse, consoante o que dispusesse a lei. Não há nada de pecado herdado por Adão e Eva. Isso é tudo invenção dos escritores cristãos. Quando a Bíblia fala que todos nascem pecadores, isso é apenas um reflexo da primitiva ideia de que santos, puros, sem pecados, eram os deuses. Não é que alguém passou o pecado para um e para outro, tá entendendo? Essa ideia que você vê, por exemplo, lá no Salmo, Davi dizendo, em pecado nasci, me concebeu minha mãe. Na verdade, também diz respeito à mulher, né? Porque a mulher, na cultura dos hebreus, quando tinha filhos, seus filhos nasciam em pecado. Daí a necessidade do sacrifício, tá, né? Mas não é que esse pecado que a mãe passou, ou que o filho, em pecados, me concebeu minha mãe, certo? Mas a ideia é porque eles vinham na relação sexual,
Você pode ver lá no texto Levítico que um homem, quando não tinha relação com a mulher, se tornava impuro, o sêmen tornava impuro o cara tinha que lavar, em se banhar em água, e não sei quantos dias para a pureza novamente, a mulher a mesma coisa, quando expelia sêmen, né? Ou, no caso, gozava, né? Mantinha relações sexuais, então, é essa ideia de pecado na concepção dos hebreus, que quando as pessoas nasciam em pecado, né? Por essas questões. Não é porque as pessoas receberam o pecado lá de Adão e Eva, porcaria nada, não. Isso é mentira, não existe isso, certo? Quando a Bíblia fala que todos nascem pecadores, isso não é apenas uma reflexo da primitiva ideia de que santos, puros e sem pecados eram os deuses. Terceiro, esses são o segundo ponto, que descarta aquela mentirada que Jesus morreu como sacrifício, né? Porque Jesus é visto ali como uma pessoa que recebe os pecados de outros, que seriam nós. Mas a lei não diz isso. A lei diz que o quê, pessoal? Que o pecado do pai não passa para os filhos e o pecado dos filhos não passa para os pais. Então, como é que Jesus absolve os pecados dos outros? Certo? Mentira. E se ele, pai, recebesse os pecados dos outros, então o sacrifício estava sendo invalidado. E os animais que morriam em lugar das pessoas não, é, não eram vistos como malditos. Como diz o texto, diz que Jesus se tornou maldito em lugar de nós. Certo? Terceiro ponto. O holocausto era oferecido diante de um altar sagrado e não numa cruz ou madeiro. Está entendendo? Terceiro ponto que torna aquele sacrifício ali, suposto sacrifício inventado pelos cristãos, uma farsa. Porque o holocausto era oferecido diante de um altar. O sacrifício de um animal visando a expiação do pecado de terceiros era diante do altar. E depois que a lei é instituída, somente no templo de Jerusalém esses sacrifícios poderiam ser ofertados, né? Na presença de um sacerdote, que era ele que fazia toda a praxe, tá entendendo? De eliminação, de expiação do pecado. Outra pessoa não pode fazer. Porque a lei instituiu os levitas da casa de Levi, da casa de Arão, né, da tribo de Levi, essa prerrogativa de oferecer as vítimas como expiação pelos pecados dos demais hebreus de outras tribos, certo? Aí já acaba com essa historinha, certo? Jesus não foi oferecido diante do altar, não foi oferecido diante lá do altar de Jerusalém, do templo de Jerusalém, não foi oferecido por um sacerdote, que os próprios sacerdotes nem consideram Jesus como Messias, certo? Já aí você já quebra novamente toda essa mística envolvendo a morte de um criminoso na cruz, certo? Como sendo meio de salvação de alguém. É mentira. O sacrifício não poderia ser feito em qualquer lugar, pessoal. Se ocorresse, tal sacrifício seria invalidado. E o que fez isso seria morto, porque a lei previa que se o cara oferecesse lá diante dos templos, era morto, deveria ser morto. Certo? Quarto motivo que aquela crucificação daquele criminoso que recebeu o nome de Messias não era sacrifício que buscava a eliminação dos pecados de toda a humanidade. Quarto motivo. O animal nunca se tornava maldito ao ser sacrificado, que parece um pouco no terceiro, né? Ou não, com o segundo, né? O animal nunca se tornava maldito ao ser sacrificado, já que se pretendia agraciar o Deus hebreu. Como é que o sacrifício se torna maldito? Se a pretensão do sacrifício é agradar o Deus hebreu. Como é que o objeto objeto para aplacar a fúria do Deus hebreu é o sacrifício é maldito. E a vítima tem que ser pura, sem pecado, o texto diz, né? Pura, sem pecado, sem mácula, sem defeito. Né? Então, está invalidada aquela historinha de Jesus lá, né? Diz que Jesus se tornou maldito no madeiro. E oferecer algo maldito não seria nada sábio da parte do pecador. O animal ofertado era considerado sem pecado e sem falha durante todo o ritual sacrificial.
Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai. E oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor. Está vendo? E oferecerás os teus holocaustos, carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Perceberam? Sacrifícios só diante do altar do Senhor. Onde era o altar do Senhor? Era lá na cruz dos Romanos, era. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, tá vendo? Não é todo lugar que o hebreu devia oferecer sacrifício depois que foi instituída a lei de Moisés. Não era. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos. E ali farás tudo o que te ordeno. Entenderam? Foi criado o templo é o lugar agora específico para oferecer sacrifícios. Certo? Antes do templo, não, né? Você poderia oferecer em diferentes locais entre as tribos. Certo? E com a supervisão, né? No caso, por mediante os levitas da casa de Arão. Como o sangue aparentemente é mantenedor da vida, nos tempos de há muito, e então as pessoas o viam como algo sagrado. Aliás, até hoje, né, o vemos como sagrado em algumas comunidades. Por isso, ao se sacrificar um animal, se derramava sangue sobre pessoas ou sobre coisas, com o objetivo de purificá-los. Esparge-me com o sangue purificador e ficarei de novo limpo. Tá vendo? O sangue com essa característica de purificador. Né? Lave-me e serei mais branco do que a neve. Lava uma pessoa com sangue, vai se tornar a pessoa mais branca do que a neve. Mas ele está querendo dar a entender que com o sangue você se purificava, tá entendendo? O sangue era visto como sagrado, né? Que ali representava a vida, né? Então, quando você espalha sangue sobre determinadas coisas, aquelas coisas ficavam puras, aquelas coisas ficavam santificadas, certo? Bom, os hebreus pensavam que a vida estava no sangue, mas isso não é verdade, né? Nós já explicamos em outros vídeos essa questão. O sangue, por ser condutor de substâncias importantes para os bilhões de células do nosso corpo, ele mantém a continuidade da vida. O sangue o sangue servia como um óleo santo. Ele transferia sua pureza e santidade quando aspergido sobre algo ou alguém na mente primitiva do hebreu, né? Ele que via, a santidade do sangue, né? Dentro desse contexto judaico, né? E essa idade de sangue ser santo, ser purificador, também existia nas outras culturas. A santidade do sangue no meio hebreu residia no fato de que esse líquido era visto como uma iguaria ou manjar delicioso aos olhos de seus deuses. E no texto monotexto diz que é para Javé, né? Então, o sangue, como ele era uma iguaria, um alimento para o Deus hebreu, você vai ver em diversas passagens, o Deus hebreu dizendo que os hebreus não é para deixar de oferecer a eles o sangue e as gorduras dos seus sacrifícios, né? E retrata essas coisas aí como iguarias, né? Alimento, sacrifício de alimento. Né? Alimento para quem? Para ele. Ele via esses sacrifícios como uma forma de alimento. Ainda que simbólica, mas ele via como alimento. Assim como os outros deuses também viam esses sacrifícios como alimento. Tá entendendo? A santidade do sangue, no meio hebreu, residia no fato de esse líquido, no fato de que esse líquido era visto como uma iguaria, ou manjar delicioso aos olhos dos deuses. O sangue os alimentava, ainda que de forma figurada. Ao ver o sangue derramado e queimado,
o Deus hebreu se sentia bem. É como se ele tivesse bebido literalmente. Daí aquela figura de linguagem, né, dizer que Javé aspirou o aroma do sacrifício e se ele diz que o aroma do sacrifício era um cheiro repousante, que quer dizer um cheiro calmante, um cheiro que apazigua ao Deus. Tá entendendo? Como se estivesse alimentando. Uma pessoa alimentar, o que é que faz? Se sente bem, né? Se sente satisfeita. Não tem motivo para ficar irado. Tá entendendo? É toda essa ideia, pessoal. Primitividade em pessoa nesses textos. Ao se sacrificar um animal, se estava tirando uma vida para poupar uma outra. Matava o animal para poupar a do pecador, tá entendendo? A lei primitiva dos hebreus exigia que toda violação grave a ela deveria ser punida com a vida, vida por vida, tá lembrado? Sem sangue não havia expiação dos pecados. Jesus, como o suposto prefigurado Cordeiro de Deus, né? Lá não está lá João Batista dizendo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Por quê? Porque João Batista enxergou em Jesus a figura daquele cordeiro que era morto lá segundo a praxe da lei mosaica. Que dizia que animais mortos poderiam tirar o pecado, né? Não poderiam não, tirar o pecado das pessoas. É tanto que existia um templo lá na época de Jesus, por acaso os sacrifícios por expiação desses pecados acabaram quando Jesus estava por lá? De forma nenhuma. Então, o Cordeiro de Deus não cumpriu esse requisito. Jesus não cumpriu esse requisito. A lei exigia que o sangue da vítima sacrificial, o cordeiro, fosse derramado por completo. Está entendendo? Por isso que Jesus não cumpriu. Porque dizia que a vítima, no caso o cordeiro, tinha de né, ser cortada, né, tirar suas vísceras, gordura, a gordura dali, dos órgãos ali do rim, né? Das coisas todas, era retirada e queimada para o Deus hebreu, que ele adorava a gordura dessas partes. O sangue era espargido assim ao redor da vítima e queimado. O Javé sentiu o cheiro repousante, tá vendo, pessoal? Jesus foi feito isso, pessoal. Foi cortado em pedaços, abriu suas vísceras e tirou a gordura dos seus rins para Javé. Foi tirado o sangue dele e derramado ao redor do altar? Não. Foi. Então, como é que ele era um cordeiro de Deus à semelhança daqueles do que a lei dizia que deveria ser ofertado? Está entendendo? Aí o cristão aplica aquela passagem de Salmos que fala-se de Davi, né, que diz que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Aí eles aplicam a Jesus. Mas é ele são os cristãos que estão inventando, pegando essa passagem do Velho Testamento e aplicando a Jesus. Por quê? Porque lá eles inventaram que Jesus não tem nenhum osso quebrado. Entendeu? Teve lá uma perfuração do lado, né? O soldado enfiou para saber se ele estava vivo mesmo. Enfiou, mas que ele não teve nenhum osso quebrado, porque os outros bandidos lá quebraram as pernas, né? Aí eles inventaram essa para Jesus, que Jesus não teve as pernas quebradas, não teve o ossinho quebrado, certo? Até porque, pessoal, se vocês perceberem, o Jesus teve que provar depois que estava vivo, né? Tá lembrado? Ele aparece lá, o outro doido lá do, do Tomé, né? Diz que só ia acreditar se visse as chagas das mãos de Jesus e a perfuração, né? Do seu lado. Se Jesus tivesse com as pernas quebradas, ia parecer como quebrado, aleijado lá, São Tomé, mancando lá, puxando a perna para Tomé acreditar. Mas não para, né? Não podemos quebrar a perna de Jesus, não, porque senão, na hora de Tomé pedir a prova para ter certeza que Jesus estava vivo, como é que a gente vai mostrar Jesus? Com a perna quebrada, mancando das duas pernas, porque as pernas estariam quebradas na cruz, Jesus não pode ser quebrado. É inventaram essa maluquice lá, pegaram uma passagem lá, não tem nada a ver. É que nenhum dos ossos do seu corpo será quebrado. Mas não tem nada a ver com Jesus. Certo? A lei exigia
que o sangue da vítima sacrificial, o cordeiro, fosse derramado por completo. O sangue de Jesus não foi derramado por nenhuma. Ao redor do altar em chama. Jesus não foi colocado em nenhum altar. Em chama, sim. Em chama, sim. A vítima deveria ser consumida pelo fogo sagrado. Jesus não foi consumido por fogo nenhum. O simples fato de manter a vítima, o simples fato de matar a vítima, por exemplo, estrangulá-la, cortá-la, né? E não derramar seu sangue, tornava o sacrifício segundo a lei sem valia. Pois bem, o sangue é a vida, aliás, pois o sangue é a vida daquela alma que era oferecida ao Deus hebreu. Não derramou o sangue, o Deus hebreu não está se alimentando, né? Porque o Deus hebreu se alimenta de vida. E onde é que estava a vida do ser? No sangue. Está entendendo? O Deus hebreu se alimentava de vidas, e o sangue para ele continha a vida da vítima sacrificial. Segundo a lenda evangélica, Jesus não derramou todo o seu sangue. Logo, não aplicou o furor da sua divindade, que exigia o sangue da vítima em sacrifício. Não derramou o sangue, não aplacou a fúria do Deus furioso. A face do sacrifício de Jesus pode ser facilmente demonstrada quando analisamos o que é dito pelos escritores cristãos e repetido pelos cristãos de plantão, os de hoje, né? Tome, por exemplo, o sacrifício que Abraão faria de seu filho, está lembrado? O Isaac, a Jeová. Nessa ocasião, Abraão preparou um altar, colocou a vítima, que era Isaac, sobre ele. E o que é que Abraão ia fazer com Isaac? Ele estava segurando aquele cutelo para quê? O cutelo para quê era? Para esfaquear o filho. E esfaquear o filho, matar o filho e abrir o filho no meio para tirar aquelas vísceras e expor e derramar o sangue. Era que mandou, diz na passagem, que é o Gênesis 22, né? Mostra toda essa presepada. O tal do Javé pedindo o sacrifício do filho. O doido do Abraão diz que levando a lenha para o sacrifício, né? Para o sacrifício. Aí chega lá, quando chega próximo, o tal do Isaac pergunta: pai, aqui estamos com a lenha do sacrifício, mas cadê a vítima? Aí o doido disse que, não, meu filho, Deus vai providenciar a sua vítima. Está entendendo? Então, o tal do Abraão ia esfaquear o filho, matar o filho, e abrir o filho, ia pegar o sangue e jogar por todo ao redor da lenha, que era o holocausto, tocar fogo em tudo, tá entendendo? Então, era assim a prática do sacrifício. E outro detalhe, que eles dizem que isso aí era uma prefiguração do sacrifício de Jesus, que Abraão aí representava Javé, era Deus, e Isaac representava Jesus. Mas tudo mentira, não tem nada a ver, pessoal. Eu vou dizer as razões porque isso não tem nada a ver com relação a Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão e Isaac. Então aí Abraão preparou um altar, colocou a vítima, Isaac, sobre ele, né? E iria golpeá-lo com o cutelo para derramar seu sangue por completo. Mas apareceu um tal do anjinho, né? E era para matar o menino. Menino homem, né? Que disse que tinha já 25 anos, né? Você disse que tinha 30 anos nessa época. Notem que era preciso derramar o sangue, pessoal. Na questão lá de Abraão. Era preciso que ele derramasse o sangue, tanto que ele estava com o cutelo na mão. Certo? Não bastava apenas matar Isaac. Seu sangue deveria ser derramado e seu corpo queimado. É tanto que tinha lenha, né? Você acha que ia ficar só bonitinho lá, com uma facada no pescoço? Lembre-se de que Abraão, veja a crueldade, né? Eu achava uma coisa linda dessa. Ainda que não tenha acontecido, mas o cara pretendeu fazer isso com seu filho, dar uma facada no pescoço aqui na jugular, para ele ficar ali esperneando igual um bezerrinho, derramando sangue. Depois de tocar fogo no próprio filho, dizer que ele estava agradando a Deus, para Deus se agradar do filho fedorento e sangue queimando. Isso é uma barbaridade, né? O cara achar que tem Deus numa bagaçada dessa. Tem nem um diabo, imagine Deus. E esse Deus existe, tá entendendo, pessoal? Estou entendendo? Nessa sistemática de crença de divino, certo? Se existisse um Deus poderoso, justo, maravilhoso, jamais estaria nessas bagaçadas, nessas histórias aí bíblicas, certo? Lembre-se de que Abraão levou lenha e pôs para o altar construído, o que prova o que fora dito acima.
ia ser tocado fogo, ia meter faca no pescoço do menino, ia derramar sangue, depois ia abrir a vítima e depois tocar fogo, como um sacrifício, como um holocausto. Os cristãos costumam dizer que Abraão representava o Deus hebreu, e Isaac, o Jesus Cristo, que seria oferecido como um sacrifício pelos pecados da gente, nossos pecados, né? Só que isso não é verdade, pessoal. E vamos mostrar por quê. O sacrifício que Abraão oferecia ali naquele momento não seria para livrar ninguém do pecado. Você ia passar, você vai ver se Abraão está dizendo ali que ia ser, ia matar o filho para tirar o pecado dele, do próprio Abraão ou do seu filho. Vê se diz isso. Não. A passagem diz que Javé pediu o sacrifício do filho de Abraão. Apenas isso. Aí diz, além das minhas, diz que foi para fazer um teste, né? Para fazer um teste, certo? Mas, ainda que se diz que ali foi um teste, mas o teste visava que Abraão ofertasse seu filho, tal qual eram ofertados os cordeiros, certo? Os cordeiros. E os cordeiros eram ofertados como? Na época de Abraão, se não existia a lei, era ofertado para quê? Para tirar pecado? Não. Era para agraciar a divindade. Era para aplacar a divindade. Não é para tirar pecado. Certo? E como disse, nessa passagem aqui de Abraão, não existe essa história de tirar pecado. Certo? Não existe. Não é para tirar pecado nem de Abraão, nem de Isaac. Certo? Aquele sacrifício apenas serviria para agrado do Deus hebreu. Só isso. Segundo o conto bíblico, segundo o conto bíblico, era um teste de lealdade de Abraão para com o Deus hebreu. E não da vítima. E não da vítima. Qual era a vítima? Isaac. Isaac está sendo testada a lealdade de Isaac? Não. O texto diz que quem estava sendo testado, a lealdade que estava sendo testada era de Abraão. Certo? E não de Isaac. Para com o Deus hebreu. Portanto, por mais que se esforcem os cristãos para verem relação entre aquilo que está no Velho Testamento e o que é afirmado no Novo, por seus escritores, não se confirma, infelizmente. Note que foi Abraão que fora testado. O teste era para Abraão. Isaac não foi testado. Tanto que Yahvé diz que agora sabia que Abraão lhe era fiel. O texto não diz que agora eu sei, Isaac, que você é fiel. Não. O texto diz que agora eu sei, Abraão, que tu és fiel porque não negaste seu único filho. Certo? A lealdade é para com Abraão. É um teste de lealdade para com Abraão. Certo? Na lei evangélica, Jesus aqui foi testado. Aí, segundo os cristãos, Jesus foi testado. Certo? Jesus poderia recusar ser sacrificado. Jesus poderia se recusar, ter vindo ser oferecido como um sacrifício pela humanidade, certo? Certo? Então, na lenda evangélica, Jesus é que foi testado, mas Jesus era a vítima sacrificial, como Isaac. Entretanto, este não foi testado, tá lembrado? Isaac não foi testado. Então, como é que Jesus prefigurava Isaac se Jesus foi testado? Jesus na lei de evangélica é testado. A lealdade da lei de Jesus que é testada, certo? Dessa forma, vemos claramente que não há relação entre o papel de Isaac e o de Jesus. E muito menos entre o papel de Abraão, que ofereceu o seu filho, e Javé, que supostamente, na lenda evangélica, ofereceria o seu. O sacrifício de Isaac não se prestaria para a satisfação de Abraão, certo? Mas sim de Jeová. Certo? Quando Abraão ia oferecer o sacrifício na pessoa de seu filho, aquele sacrifício ia prestar para a satisfação de quem? De Abraão? Não. Ninguém vai se satisfazer com a morte do seu filho, pô. Ele está fazendo aquilo por ignorância, né? Na lenda, por obediência a esse Deus. Mas quem ia se satisfazer com aquele sacrifício era o Deus, que havia a lealdade de Abraão. E, em segundo plano, né, nesse caso, cheirinho gostoso de sangue queimado, né, que entra pela reta de Javé. No sacrifício de Jesus, Yahvé não estava sendo testado. Mas no sacrifício de Jesus, Yahvé não estava sendo testado. Por que eu estou dizendo isso? Porque os cristãos dizem que Yahvé, Abraão representa Yahvé, certo? Mas
Abraão estava sendo testado naquele sacrifício que ele estava oferecendo a Javé, lá no Monte Moriá. Mas no sacrifício de Jesus, Javé estava sendo testado? Não. Então, como é que o sacrifício de Jesus representa o que aconteceu com Abraão e Isaac? Porque Abraão ali estava sendo testado. No sacrifício ali, na crucificação. Abraão, o tal do Javé estava sendo testado? Não. Quem estava sendo testado era a vítima Jesus. E tem de mostrar sua lealdade, né, segundo a crença cristã. Né? Manter fiel até a morte como oferenda para salvar a humanidade. Certo? Então, não bate. Por todas essas questões, o suposto sacrifício de redenção de Jesus não se encaixa nas regras pré-fixadas pela lei mosaica. Pelo contrário, ele é uma afronta ao sistema judaico de pecados. Só vamos dar uma pausa por aqui, certo? E vamos dar continuidade a essa questão do sacrifício de Jesus ser uma fraude que não representa nada do que dizia a lei dos judeus na Torá, na Tanakh, certo? Então dê o seu like, o seu dislike, compartilhe o canal e até a oportunidade da segunda parte, certo? Até o próximo vídeo.